Olá, tudo bem? Tá começando mais um programa Vida e Saúde. Eu quero convidar você para ficar aqui comigo, para prestar atenção no que você pode fazer de melhor aí para sua vida. Olha só, já vou adiantar que nesse programa vai ter receita super gostosa. Dá uma espiada nesse cajuzinho, olha que gracinha. É a receita de hoje que você vai aprender daqui a pouquinho aqui comigo. Antes, eu quero convidar você para refletir sobre um trechinho da Bíblia, que está lá em 1 Coríntios 10, 31, um texto muito conhecido. Mas para pensar um pouquinho sobre ele na sua vida. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo na sua vida pode honrar ou pode também desmerecer a Deus. Que você possa honrá-lo com tudo que você fizer. No programa de hoje a gente vai falar sobre essa receita maravilhosa, a gente vai ter uma matéria muito interessante e a gente vai discutir, vai conversar um pouquinho com dois especialistas sobre microcefalia. A gente está aqui com a doutora Rose Andrade, que é pediatra lá do Hospital Adventista. Muito obrigada por participar com a gente, doutora. Prazer foi todo meu, Teru. E também quero agradecer aqui ao doutor Dorival Duarte, que é infectologista também, diretor lá do Hospital Adventista de São Paulo. Muito obrigada pela participação, doutor. Teru, muito obrigado e quero dizer que é um privilégio estar aqui ao lado da doutora Rose, de quem eu fui médico interno quando eu estava no último ano da Escola de Medicina no Rio de Janeiro, há alguns poucos anos atrás. Olha só que legal! Que bacana, os colegas então estão aqui, vão nos ajudar a entender um assunto importante hoje, hein? Pode falar, doutora. Eu quero dizer que ele tem cabelos brancos, mas ele é bem novo, viu? Tá bom, é experiência só. Você que está assistindo a gente, quiser pegar a receita do Vida e Saúde, daqui a pouquinho a gente vai aprender o passo a passo. Você que quiser contar sua história, manda fotos pra gente do antes, do depois, como é que tá sendo aí a sua trajetória de mudança, de conquistas em busca de um estilo de vida melhor, manda pra gente lá no Facebook, novotempo.com, perdão, tô dando o dado do blog, mas lá no Facebook você consegue também, ou lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde, e é lá que você encontra outras receitas, outros programas já passados aqui na TV Novo Tempo. E não esquece, coisa boa a gente precisa compartilhar, então se você tem aquela tia, se você tem aquele primo, aquela prima que está precisando ouvir isso que você assistiu hoje ou que você vai assistir, compartilhe e você vai estar fazendo bem também para essa pessoa. Muito bem, a gente vai precisar para essa receita de hoje, que é um cajuzinho. Olha só, gente, que coisa triste de dificuldade de receita. A gente vai precisar de um pouquinho de amendoim, e a gente está usando aqui um amendoim sem casca. A gente vai usar um pouquinho de cacau. Essa é uma parte completamente opcional da receita. Você pode usar aqui um açúcar demerara, você pode usar chia ou coco ralado. Isso aqui vai ser para enrolarmos o cajuzinho. Amendoim e ameixa preta, ameixa seca, é o que você vai usar para essa receita de hoje. E a gente acho que já pode começar aqui, porque enquanto a gente vai conversando, a gente vai poder então enrolar esse cajuzinho e preparar e deixar ele uma delícia. Comida de festa de criança sempre é um problemão para as mães e pais saudáveis, viu, doutora Rose? É verdade. E essa é uma opção que realmente pode fazer diferença. Com certeza. Numa festinha ou simplesmente num agrado uma sobremesa, alguma coisa assim. Olha só, a gente vai colocar no mixer o amendoim, vou colocar aqui. Se você não tem um processador ou se você não tem um mixer, você pode tentar fazer isso no liquidificador sem problema nenhum. Só que você vai ter que dar uma paradinha para ir mexendo aos poucos, tá? Aqui a gente vai colocar o amendoim no mixer, que tem essa parte aqui que funciona como um processador. E a gente vai processar bastante até ficar como uma espécie de uma paçoquinha, assim. Tem que ficar bem triturado. Vamos ver como é que tá. Ele tem que ficar quase uma farinha. Olha, ele tá bem dissolvidinho, bem trituradinho, olha. Quase nada, não sei se você consegue ver aqui, olha. Quase nada de grão grande. Lá pra baixo já tá até meio mais grudentinho mesmo, olha.
até que libera uma gordurinha do amendoim. É nesse ponto que a gente quer chegar. Agora a gente vai adicionar, então, a ameixa. E você que de repente não gosta de ameixa, pode colocar, quem sabe, uma tâmara, funciona. E a gente vai usar aqui também 3 colheres de cacau, a gente vai colocar aqui e vai reservar um pouquinho para depois a gente enrolar, se quiser. E eu esqueci de dizer que você pode também separar um pouquinho de amendoim para depois enfeitar o seu cajuzinho. Olha só. Agora é triturar bastante até a ameixa dissolver e se tornar uma massa moldável, tá? Vamos ver como é que tá? Tá chegando lá, olha. Tá começando a querer grudar, a gente vai deixar um pouquinho mais. E nada impede de você, de repente, colocar um pouquinho de água para dar a liga necessária. Vamos ver como é que ficou? Tá com uma cor bonita, o cheirinho tá bom. Ó, parecia que não ia virar em nada, né? Mas olha só como é que fica uma massa moldável. É isso aqui mesmo. Agora a gente vai transferir aqui para uma vasilhinha e vai fazer os cajuzinhos. Formatinho assim de croquete, ó. Faz uma bolinha, depois você vai moldando assim. E aí a gente vai pegar para enfeitar um amendoinzinho para colocar aqui, olha, e aí forma uma espécie de cajuzinho. Olha que fofura que fica. Bonitinho, né? Dá para ver aí? Mais perto, mais perto. Dá para mostrar mais de pertinho, olha. Tá bem moldado. Bom, enquanto isso, eu acho que é importantíssimo a gente discutir o assunto de hoje, a microcefalia, que é um problema que se tornou alarmado, diria assim, ultimamente, mas é um problema antigo. A microcefalia já é um problema que acometia muitas crianças e que tem diversas causas, além do Zika vírus, que é talvez a causa do momento agora mais comentada, né, doutora Rose? Exato. Que causas seriam essas, doutora? Então, a microcefalia pode ter várias etiologias, como, por exemplo, doenças hereditárias ou mesmo anóxia intraútero ou pós-parto, doenças como infecções, toxo, rubéola, que mais? Tem o alcoolismo, drogas. São várias as causas, então. São muitas causas, entendeu? Então, essa só veio corroborar mais uma causa, né? Doutor, é muito comum a gente encontrar... vamos tentar falar o que seria a microcefalia. Qual é o problema envolvido? Ok. Bom, a microcefalia, como a etiologia da palavra assim o demonstra, é um microencéfalo, quer dizer, o cérebro não se desenvolve na magnitude que deveria desenvolver-se em uma criança, em um recém-nascido, né? Então, ele nasce e, por definição da Organização Mundial da Saúde, para crianças nascidas a termo, as meninas, o seu perímetro cefálico deve ser maior que 31,5 centímetros e dos meninos maior que 32 centímetros. Isso ao nascer? Isso ao nascer, né? Então, isso define, então, se são menores que esses valores, isso define, então, uma microcefalia. Como a doutora Rose bem mencionou, existem muitas causas infecciosas e não infecciosas de microcefalia. A doutora Rose já enumerou várias delas, né, incluindo também uma outra, que é o citomegalovírus, que é uma infecção que pode ser adquirida durante a gravidez, né, a própria toxoplasmose e outros agentes infecciosos, né, e outras causas mais que podem levar à microcefalia. Agora, o que está acontecendo a partir de 2015 para cá é que nós tivemos um boom
no número de pacientes nascidos com microcefalia, primariamente a partir do nordeste do Brasil. Certo. E isso se deveu à entrada no Brasil de um novo vírus, né, é chamado de um flavivírus, essa é a família que alberga o vírus do Zika, e não somente alberga o Zika vírus, mas alberga outros vírus que são conhecidos já aqui dentre nós, e esses vírus são transmitidos por um único agente, que é um artrópode, que é um mosquito, né? A gente ouve muito na mídia em geral se falar dos arbovírus, né? O que são esses arbovírus? Arbovírus, em realidade, não é vírus que cresce em árvore, mas é assim uma sinonímia que quer dizer arthropod-borne virus, ou seja, vírus nascidos ou oriundos de artrópodes. E dentre estes está o Zika vírus, mais irmãozinhos do Zika vírus, membros da mesma família. Existem outros vírus mais conhecidos nossos aqui, como o vírus do dengue, o velho vírus do dengue. Tá. Pertence à mesma família. Um velho problema que a gente Um velho problema enfrenta. que nós temos, né? E outros vírus, febre amarela, que nós temos um grande problema agora, também é um vírus da mesma família, flavivírus. Da hepatite C, é também um vírus que pertence à família dos flavivírus. Então, nós tivemos a entrada na América de um novo vírus, que é o vírus que nós estamos tratando agora nesse momento, o Zika. Só que o Zika é um vírus que não é tão novinho assim. Ele foi descoberto pelos idos de 1947 em uma floresta em Uganda, quando eles estavam investigando macacos que poderiam estar albergando o vírus da febre amarela. E encontraram um vírus diferente. Aparentemente não ligaram com nenhuma infecção primária em seres humanos, até que, pois, na década de 50, por 52, 53, na Tanzânia, foram diagnosticados os primeiros casos de infecção documentada em seres humanos pelo Zika vírus. E a partir daí o vírus se manteve restrito a países da África, né, os países primariamente do oeste da África, se manteve ali, e depois ele se difundiu, né, para o Pacífico, mas sem produzir grandes ondas de infecção, sem produzir grandes surtos, até que em 2007, nas ilhas Iap, né, um conjunto de ilhas do Oceano Pacífico, eles produziram uma epidemia importante, acabou afetando pelo menos 70% da população. Uau! E a partir daí veio para a Polinésia Francesa, né, em 2013, 2014, e por fim chegou a nós aqui em 2015, né, os primeiros casos por março, com força total, e a partir daí encontrou uma população altamente susceptível, e produziu então infecção em larga escala nessa população, acometendo de forma mais especial as mulheres grávidas. E este é o grande problema e que nós estamos tratando aqui no teu programa neste dia. Eu acho que é importante a gente tentar entender um pouquinho mais sobre a microcefalia, porque o Zika ele pode trazer a microcefalia. Eu acho que para falar sobre esse assunto, a gente vai chamar agora uma matéria que a nossa equipe preparou. Eu quero já agradecer de antemão o Tiago Nascimento e toda a sua equipe lá de Recife, que conversou com a doutora Vanessa, que foi quem descobriu essa relação Zika vírus e microcefalia. Vamos tentar entender um pouquinho. Em 2014, o estado pernambucano registrou 12 casos de microcefalia. Em agosto de 2015, esse também foi o número encontrado, mas em uma única semana. Então, as características do exame de imagem da criança era de infecção congênita. Então, desde o começo, isso aí eu tinha certeza absoluta, isso é uma infecção congênita e por ter uma característica diferente, parecida, mas diferente, e um volume de pacientes tão grande ao mesmo tempo, isso aí eu tinha certeza que era uma doença nova. A gente só não sabia qual era o agente. Mas desde o início se sabia que era uma infecção congênita e aí a partir do momento que começou a se pensar em qual infecção congênita, a primeira hipótese foi o Zika. O fato do estado pernambucano vir enfrentando uma epidemia de Zika desde maio de 2015 colocou a suspeita sobre esse vírus. Aí, a partir daí, foram começando os casos, os estudos de pesquisa, que aí é muito mais com um grupo de pesquisadores, para tentar fazer caso-controle, né? Então, vamos avaliar todos os bebês que nasceram com microcefalia e comparar com os que não nasceram, se existe uma frequência maior
de positividade dos exames. Então, inclusive, esse estudo mostrou realmente uma relação da microcefalia com o vírus. E logo depois surgiu um trabalho na Eslovênia, em que um feto que foi a óbito intraútero, um bebê que foi a óbito intraútero, ele foi feito o anátomo patológico e mostrava mais ou menos as características que foram vistas, só que isso foi publicado rápido. Então mostrava tanto a parte de patologia, mostrando a partícula viral, mas como a parte de estudos outros que você faz para poder identificar o vírus. Então existiu o vírus realmente no cérebro, e aí a partir daí eu acho que não existiu mais muita dúvida em relação a essa ligação. Na época surgiu muito boato, né? Vacina, sei lá, agente tóxico e tudo, mas isso era uma das coisas que sempre que me perguntava, eu dizia, as características dos pacientes não batem nem com vacina, nem com agente tóxico, então era muito característico de infecção. Então, desde o começo, o grupo que trabalha com os pacientes de microcefalia, que entende de infecção congênita, tinha certeza que isso era uma infecção congênita. Importantíssimo a gente tentar entender e evitar até o problema, né? Agora é o seguinte, como é que é feito esse diagnóstico da microcefalia, doutor? Bom, o diagnóstico da microcefalia, ele é feito primeiramente com a medição do perímetro cefálico, como a gente mencionou no início do programa, né? Agora, o diagnóstico em si depende da demonstração do agente infeccioso. Será muito importante tratar de fazer o diagnóstico na mãe. Isso porque a maioria dos pacientes com infecção pelo vírus Zika, eles têm um quadro oligossintomático, ou seja, de muito poucos sintomas e que pode passar desapercebido. Pode ser confundido com alguma outra coisa? Na forma mais clássica da infecção pelo Zika, o paciente tem febre, a febre não é muito elevada, pode ter um grau de mialgia, mas duas coisas chamam a atenção, que é uma erupção, um racho cutâneo, uma erupção que é pruriginoso, o paciente tem coceira. E pois uma conjuntivite que não é aquela conjuntivite purulenta, não leva à formação de secreção no olho. É uma conjuntivite em que tem a hiperemia, mas não tem formação de secreção. Então isso, em uma mulher grávida, deve altamente levar à suspeita de uma infecção por vírus, incluindo o vírus do Zika, né? Agora, naturalmente, para o diagnóstico, se é uma fase muito precoce, nos primeiros 4 dias, a gente tem como fazer o diagnóstico por ampliação do genoma do vírus no sangue da mãe. Tá. Né? Depois dessa fase, se utiliza a formação de anticorpos, né? A gente detecta anticorpos contra o vírus do Zika e isso, então, permite estabelecer o diagnóstico na mãe. Microcefalia tem cura, doutora Rose? Não. A microcefalia, normalmente o que a gente pode fazer é ajudar, fazer com que essa criança, fazendo fisioterapia, tendo outros profissionais ajudando e que essa criança se desenvolva o melhor que a gente puder fazer com que ela se desenvolva. Mas não quer dizer tratamento, cura, muito difícil. Seria mais um controle, trazer mais qualidade para esse paciente. Isso mesmo. Deixa eu tentar entender. A microcefalia, como o doutor bem disse aqui, é o desenvolvimento aquém do cérebro, né? Os ossos se fecham ou é o cérebro que realmente não se desenvolve, doutor? O cérebro ele é afetado diretamente pelo vírus, as células do sistema nervoso central. E isso faz com que a massa encefálica não se desenvolva na proporção que se desenvolveria normalmente em uma criança não infectada. Então, o cérebro ele cresce menos do que deveria crescer, né? Ele torna-se hipotrófico ou atrófico e, consequentemente, ele não crescendo, o perímetro cefálico também não cresce na proporção que deveria crescer. Isso gera transtornos como, por exemplo, dor ou dificuldade de aprendizado? Vamos falar um pouquinho sobre as consequências da microcefalia, doutora? Gera um retardo mental, muitas vezes, né? Dor, parece não. É mais assim, a criança é uma criança dificuldade de fala? Pode, dificuldade para andar, traz uma porção de transtornos para os pais, né? Então, a gente tem que tentar ajudar ao máximo, fazer o melhor para com que essa criança, às vezes até é motivo até de separação,
é motivo de deixar a criança abandonada. Eu acho que qualquer problema com a gestação e com uma criança que vai demandar cuidados especiais pode gerar muito estresse para a família. E também muito comum uma sensação de culpa. Será que eu fiz alguma coisa errada que trouxe esse problema, que fez com que a minha criança ficasse com esse problema? Tudo isso precisa ser tratado também, né, doutora? Exatamente. Precisa haver uma equipe multidisciplinar cuidando dessa família, dessa criança. Agora, eu queria saber o seguinte, doutor Dorival, uma vez que a mãe está infectada, o que fazer? Bem, existe uma corrida contra o relógio ou não há nada que possa ser feito? Essa doença pode piorar? Bem, a tua pergunta é muito interessante porque é importante que os telespectadores eles saibam que não é todo paciente, não é toda gestante que se infecta pelo vírus do Zika, que, volto a dizer, é uma infecção que será assintomática em mais de 50% das pessoas, incluindo das mulheres gestantes. O que dificulta bastante, hein? Que dificulta o diagnóstico, naturalmente, né? Se a pessoa tem poucos sintomas, então o diagnóstico pode passar. Mas tem-se que tomar em conta que o risco para uma mulher grávida, quando se infecta, de que o seu bebê se complique com microcefalia, esse risco foi estabelecido na epidemia da Polinésia, né? Que nós tivemos agora há 3 anos atrás. 2015, então, esse risco é estimado, é um risco calculado em 1%, ou seja, 1% das mulheres grávidas que adquirem infecção aguda pelo vírus Zika, 1% delas terá a complicação de gerar um bebê com microcefalia. Veja que nós estamos falando de uma proporção relativamente pequena. Sim. Mas esta proporção muito pequena de 1%, se isso ocorre na família em que ocorre, isso acaba sendo uma tragédia. Sim. Né? Porque todas as consequências de atraso de crescimento da criança, crescimento motor, crescimento intelectual, retardo para falar, não falar, problemas para caminhar, etc, etc, etc. Isso vem transtornar todo o ambiente da família e daí a necessidade de um apoio multiprofissional para minimizar as consequências desta infecção. Queria convidar vocês para a gente sentar ali, vamos degustar essa delícia aqui do cajuzinho. Olha só, o meu ficou cajuzão, viu, gente? Eu acho que eu exagerei aqui no tamanho da vontade de experimentar o cajuzinho. Você sabe que pode acessar essa receita a hora que quiser, lá no nosso blog. Vou colocar 2, vocês vão degustando aí. Lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. E queria saber o seguinte, olha, com esse alarme que foi feito e não sem causa, a gente realmente precisa tomar cuidado. Muito foi dito sobre como prevenir. As picadas de mosquito no Brasil são muito comuns, a gente não tem todas as casas preparadas para evitar o acesso dos mosquitos. A gente acabou focando muito no uso de repelentes, no uso de roupas. O que realmente deve ser feito para evitar a contaminação através da picada do mosquito, doutor? Veja, Teru, vale mencionar que a Organização Mundial da Saúde, há pouco tempo atrás, há poucos meses atrás, decretou a situação do Zika como uma situação de emergência internacional em saúde, igual o que havia acontecido em 2009 com H1N1, igual o que aconteceu em 2013 para 2014 com a questão da poliomielite lá no Iraque, no Oriente Médio, e depois com ebola na África, em Serra Leoa, etc. Então, é uma emergência internacional de saúde. E como uma das recomendações, a Organização Mundial de Saúde, que as pessoas que vivem fora das zonas de transmissão ativa do vírus, que elas evitem viajar para os países em que existe transmissão ativa. Então, a primeira providência seria essa, você... Fica longe. Se você está grávida, então evite ir para esses lugares, para essas regiões. Estamos falando aqui agora mais tranquilamente, né, da América Latina, né? Mas, ademais disso, minimizar o contato com o mosquito, né? Isso passa por medidas da saúde pública em
tratar de erradicar a população de Aedes, aí passa por muitas coisas, né? Inclusive aqui no Brasil, em Piracicaba, eles estão fazendo experimentos com um mosquito modificado de forma transgênica que impede a procriação dos mosquitos quando os mosquitos machos procriam com as fêmeas e as fêmeas tornam-se estéreis. E, em primeira instância, isso está tendo resultado. Mas, ademais disso, né, procurar, se está em situação geográfica de transmissão ativa, procurar minimizar o contato com o mosquito, roupa de manga comprida, uso de repelentes recomendados pelo Ministério da Saúde, né? Então, especialmente entre eles aí a icaridina, que é um repelente muito bom. E o repelente deve ser aplicado nas zonas em que ficam a descoberto. Não precisa tomar um banho de repelente, né? Como a gente às vezes aplica protetor solar em toda a superfície corporal quando vai para uma praia. Não precisa isso, mas aplicá-lo nas zonas expostas. Tá certo. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui. Vocês podem provar o cajuzinho, já aproveita, uma delícia. Você que quiser fazer essa receita aí, acessa lá nosso blog novotempo.com/vida e saúde e proteja-se. A gente sabe que todo cuidado é pouco, é muito melhor a gente se prevenir do que depois ter que tratar um problema tão sério como esse da microcefalia. É claro que o Vida e Saúde deseja para você tudo de bom. E a gente tem uma equipe toda aqui preparada, orando para que você realmente vá bem de saúde, mas você precisa fazer a sua parte. Até o próximo programa. Fica com Deus. Tchau. Você gostou do que assistiu? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui, assine o nosso canal e fique por dentro de todas as novidades do Vida e Saúde.